Olá, Shalom Adonai, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. O tema da mensagem: a palavra da vida foi manifesta na carne. O propósito do apóstolo João escrever esta epístola foi dupla. Primeiro, expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres. Segundo, exortar seus filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheio de alegria e de certeza da vida eterna, mediante a fé obediente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, pela habitação interior do Espírito Santo. Vida eterna. O apóstolo João define vida eterna em função de Cristo. Ela só pode ser obtida mediante a fé em Cristo e a comunhão com Ele. Verso 3. Comunhão conosco. Comunhão, literalmente, significa ter em comum e envolve compartilhar e participar. Os cristãos têm tal comunhão porque têm a fé cristã em comum, a presença neles do Espírito Santo em comum, os dons do Espírito Santo em comum e um inimigo em comum. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam ao ensino da fé do Novo Testamento. Verso 7. O simbolismo da luz é usado de forma metafórica. Literalmente, luz é verdade e escuridão é ignorância e erro. Moralmente, luz é pureza, escuridão, impureza. Luz também simboliza justiça e santidade. Luz é o agente que revela e nos guia na verdade. Uma vida correta e não meramente um pensamento correto. É a característica da pessoa que possui comunhão com Deus. Verso 9. Confissão de pecados. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são: 1. O perdão divino e a reconciliação com Deus. 2. A purificação da culpa e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Capítulo 2, verso 1. Para que não pequeis. Vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar. Vemos também que o cristão não tem de pecar. Pelo contrário, ele não deve viver pecando.
Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar e abandonar esse pecado. A garantia do perdão está no sangue de Jesus Cristo e no seu ministério espiritual, como nosso advogado, Paracletos, que significa, nesse contexto, que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor. A base da sua morte expiatória, do nosso arrependimento do pecado e da nossa fé nele. Verso 2, propiciação. Jesus como nossa propiciação significa que ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juízo de Deus contra o pecado. O perdão agora é oferecido a todos no mundo inteiro e é recebido pelos que vêm a Cristo com arrependimento e fé. Verso 15. Não ameis o mundo. O apóstolo João explicou por que o amor pelo mundo é incomparável com o amor por Deus, listando 3 características típicas dos desejos terrenos: a concupiscência da carne, sensualidade ou desejo desenfreado por comida, bebida ou gratificações sexuais, a concupiscência dos olhos, superficialidade e materialismo, representando a ambição estimulada por aquilo que se vê, a soberba da vida ou arrogância. A palavra que foi traduzida vida significa posses, as coisas que sustentam a vida. A soberba refere-se à ostentação. Certamente a carne, os olhos e as posses são coisas dadas por Deus e não são ruins em si mesmas. Entretanto, a questão de João é que tudo é contaminado pelo pecado e que o pecado corrompeu o desejo natural do ser humano, colocando em oposição ao verdadeiro conhecimento de Deus. Verso 27. A sua unção vos ensina. Todo filho de Deus recebe a unção para guiá-lo na verdade. À medida que o cristão permanece em Cristo e leem a palavra de Deus, o Espírito Santo os ajuda a compreender suas verdades redentoras. 1. Todos os cristãos podem estudar e conhecer a verdade de Deus e aprender uns dos outros mediante o mútuo ensino, exortação e instrução. 2. Dessa forma, os cristãos têm 2 salvaguardas contra o erro doutrinário: a revelação bíblica e o Espírito Santo. 3. O cristão não precisa dos que ensinam doutrinas extra-bíblicas. Esse é o significado das palavras de João. Não tendes necessidades de que alguém vos ensine. Capítulo 3, verso 1.
filhos de Deus. A verdade é que Deus é nosso Pai Celestial e que nós somos seus filhos. É uma das maiores revelações do Novo Testamento. Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. 2. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. Como filho de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. 3. Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes mediante o Espírito de adoção, que somos seus filhos. O Espírito suscita a exclamação Abba, Pai, em nosso coração e produz o desejo de sermos guiados pelo Espírito Santo. Verso 6. Não o viu, nem o conheceu. Os verbos vive e conheceu estão no tempo pretérito perfeito. Em grego, esse tempo se refere a ações ocorridas no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Por isso, o apóstolo João diz que ninguém que peca tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? A tua palavra viva, Pai, foi ministrada aos nossos corações através do teu Filho amado Jesus. E ela nos ensina a nossa função de filho, Pai, a nossa posição de filho. E como filhos, meu Pai, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Pai. Nos ensina a tomar posse desta posição, para que tenhamos firme a nossa confissão da nossa fé e possamos estar olhando, Senhor, somente para Deus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que através desta palavra, Pai, o Teu Espírito Santo venha produzir vida e vida em abundância em nossos corações, ó Pai. Que venhamos crer nas Tuas promessas que são maravilhosas e que os dias são maus, ó Pai, e que precisamos estar firmes na promessa, na Tua palavra, crescendo a cada dia na graça e no conhecimento, ó Pai. Por isso eu te peço, Pai, faz um grande despertamento, um grande mover do Teu Espírito Santo no meio da Tua igreja. Apenas uma palavra Tua, Pai, e um grande mover, um avivamento acontecerá pelo poder do Teu Espírito Santo. Liberta a Tua igreja e aviva a tua obra, em o nome de Jesus, amém. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Não esqueça, faça a tua inscrição, ative o sininho e compartilha. Assim você vai estar abençoando outras pessoas e também vai estar ajudando e fortificando o canal. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.